Pessoal, antes de começar o vídeo de hoje, eu quero, de novo, convidar todas e todos para se inscreverem na oficina Palavra Liberta que a gente está oferecendo para vocês, né? A gente aqui do Projeto Aliteração está oferecendo a oficina de criação literária Palavra Liberta. O link do formulário está aí na descrição do vídeo. Então as inscrições vão até o dia 30 de junho e a oficina vai acontecer em julho de maneira online e totalmente gratuita. É um espaço onde a gente vai debater e refletir sobre o que é a criação literária e alguns conceitos que eu tenho desenvolvido nas minhas pesquisas, tá bom? Então eu espero todas e todos, façam lá a inscrição de graça e não percam essa oportunidade, porque vai ser uma oficina muito legal, tá bom? Valeu, gente! Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. O vídeo de hoje vai ter como fundo sonoro os latidos do lobão aí, que vocês devem estar ouvindo, né? Mas ele está lá fora latindo, tudo bem, é normal, ele está resmungando de alguma coisa lá. É a idade, ele está velhinho já. Enfim, no vídeo de hoje eu quero continuar o assunto do vídeo passado, que falava sobre a regulamentação, o projeto de regulamentação do ensino domiciliar no Brasil, né? E por que eu quero continuar? Porque no vídeo passado eu terminei o vídeo falando que quem quisesse apresentar argumentos favoráveis ao ensino domiciliar, porque eu fui crítico, né? Eu fiz uma crítica contundente ao ensino domiciliar, e terminei o vídeo falando que quem quisesse apresentar argumentos a favor do ensino domiciliar, que fizesse, né, que apresentasse nos comentários do vídeo, desde que fosse de forma respeitosa e tudo mais, né? E aí uma pessoa postou um comentário apresentando argumentos favoráveis ao ensino domiciliar. E eu respondi aos comentários dessa pessoa lá no próprio vídeo, né, no próprio espaço de comentários do vídeo anterior, eu respondi aos comentários dessa pessoa, mas resolvi fazer um outro vídeo para continuar falando o assunto, porque eu acho que o que a pessoa colocou lá nos comentários dela me trouxeram novas reflexões, me trouxeram a possibilidade de aprofundar alguns argumentos que eu coloquei no vídeo passado e que também me fizeram ler mais algumas coisas e que apareceram novas condições aí dentro dessa história toda do ensino domiciliar no Brasil e que eu acho importante colocar aqui. Então, por isso que o vídeo de hoje também vai ser sobre o ensino domiciliar, tá? Primeiro eu vou responder aos argumentos da pessoa que colocou lá no vídeo, os comentários que a pessoa fez, e depois eu vou apresentar algumas coisas novas que eu andei pesquisando, tá bom? Bom, eu fiz questão de imprimir o comentário da pessoa, o conteúdo do comentário da pessoa, porque eu acho importante eu ler exatamente o que a pessoa colocou no comentário e poder responder. Um pouco do que eu disser aqui eu já coloquei lá, tá? Mas eu acho que aqui falando eu consigo aprofundar mais. Então, a pessoa, né, o perfil que fez o comentário lá no vídeo passado, o nome do perfil é Filhote de Papagaio. Então é ao Filhote de Papagaio, ao perfil Filhote de Papagaio, que eu estou respondendo. E o perfil diz o seguinte: a regulamentação do homeschooling vai ser fantástica, não apenas para as famílias que já educam em casa, mas para os diversos professores que podem ter seu trabalho melhor valorizado. Então eu vou por partes. Primeiro, as famílias que já educam em casa, elas estão realmente tendo problemas. Por quê? Porque como o homeschooling, apesar de não ser literalmente proibido no Brasil, ele não é regulamentado, então, segundo a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, privar a criança de ir para a escola, né, é privá-la de um direito constitucional. Então, os pais que fazem isso realmente ainda estão incorrendo não em um crime, porque como eu disse, não é literalmente proibido, mas estão incorrendo em uma falha, né, na sua obrigação de
de garantir os direitos dos seus filhos. Então tem pais que estão tendo problemas com o conselho tutelar, com o Ministério Público. Então veja, os pais que já educam em casa, eles realmente estão tendo problemas no sentido da falta de regulamentação da lei. Tá? E aí ele continua. Os diversos professores podem ter seu trabalho melhor valorizado. E aí ele vai dar um panorama de como isso seria feito. Então prestem atenção o que ele está propondo aqui. Tá? Onde famílias se juntam em bairros, prédios, grupos de amigos e montam junto com professores programas de ensino, onde um professor pode dar aula para 10 alunos em vez de 30 a 40. Muito bem. Se eu entendi bem, o que ele está propondo é que famílias que moram num condomínio, num bairro, enfim, se juntem, contratem um professor e montem, né, programas de ensino adequados para aquele grupo, sei lá, de 10 crianças, de 15 crianças, dependendo do número de crianças que tiver no condomínio, né? Primeiro, vamos lá, essas crianças terão idades diferentes, porque você não vai ter 10 crianças de 7 anos, 10 de 8 anos, 10 de 9 anos, 10 de 10 anos. Quer dizer, você está lidando com um grupo de crianças que não é tão homogêneo do ponto de vista etário. Mas até aí nem é o maior dos problemas. Aí, aonde que essas aulas vão ser ministradas? Sei lá, no salão de festas do condomínio? No salão paroquial de um bairro? Num espaço alugado pelos pais? Percebe que o que ele está propondo aqui, se eu não estiver viajando muito, é a estruturação de pequenas escolas particulares. Porque a criança não vai estar em casa, né? A criança não vai estar na casa dela. A criança vai estar em algum outro espaço onde ele vai encontrar outras crianças, certo? Então, assim, pequenas escolas, e o que é pior, escolas informais, né? Por quê? Porque essas escolas não vão ter regulamentação na lei, esses lugares não vão ter regulamentação na lei para funcionarem como escolas, né? Então, elas não vão, esses lugares não vão, serão escolas informais. E aí eu pergunto, se a criança vai para escolas informais, agora é a Frida latindo aí. A Frida acho que está respondendo ao Lobão, mas tudo bem. É a sinfonia dos cachorros, faz parte de quem tem cachorro em casa, né? Então, assim, se essas crianças vão para as escolas informais, qual a diferença de ela ir para uma escola formalizada, né? Então essa coisa de juntar um grupo de pessoas para em algum lugar, no salão do condomínio, sei lá, né, na associação Amigos de Bairro, enfim, em algum lugar, essas crianças terem um professor que vai trabalhar com elas, isso me parece a estruturação de uma escola informal. Aí ele continua, onde professores realmente bons no que fazem começam a ser requisitados e valorizados ainda mais. Professores que não tenham preconceitos baseados em ideias ultrapassadas há muito tempo em diversos países. Então só queria alertar ao filhote de papagaio que é o seguinte, essa história de dizer que quem é crítico ao homeschooling está tendo ideias ultrapassadas, porque nos Estados Unidos e no Canadá, por exemplo, o homeschooling é permitido. Eu só quero alertar ele que em países como a Alemanha e a Suécia, por exemplo, que são países extremamente desenvolvidos, o homeschooling é considerado crime. Tá? Não é que ele não existe, ele é considerado crime. Então essa ideia de ideia ultrapassada e não sei o quê, cuidado com isso, tá? Mas vamos lá, ele fala que os professores vão ser valorizados. E aí eu queria entender como é que os professores vão ser valorizados. Então vamos tentar fazer a seguinte coisa. Um professor, eu sou professor, eu sou contratado por um grupo, sei lá, de 10 famílias para dar aula para as crianças, para um grupo de crianças. Ótimo, eu fui contratado. Em que condições eu vou ser contratado? Porque nenhum desses pais, na condição de pais, é um CNPJ, é uma empresa. Então eu não vou estar sendo contratado por uma empresa. Consequentemente, eu não vou poder ser registrado. Eu não vou estar sobre a égide da CLT.
Então eu não vou ter os meus direitos tão garantidos assim. Não vou ter direito a férias, não vou ter direito a 13º salário. Mas enfim, vamos dizer que esteja, né? Ah, não, mas é isso aí, empreendedorismo, tal. Você vai ser, né? Eu vou ser pessoa jurídica, vou dar nota fiscal, tá ótimo. Mas primeiro, vamos dizer que num grupo de 10 crianças eu fale alguma coisa em sala de aula que agrade a 3 pais, que 3 pais achem legal. 3 pais achem um horror. E os outros 4 pais nem acham legal, nem acham um horror. O que vai acontecer comigo? O que vai acontecer comigo com esse professor? Eu vou estar à mercê, então, de ter que agradar aos 10 pais o tempo todo? Porque se eu falar uma coisa que desagrada a um dos pais, eu corro o risco de não ter mais o meu trabalho valorizado. Percebam que o que o filhote de papagaio aqui está chamando de liberdade do trabalho do professor, de valorização do trabalho do professor, na verdade, é uma precarização do trabalho do professor. Não só é uma precarização, como também tira totalmente a liberdade de cátedra do professor, que nas escolas particulares já não existe muito. Realmente, nas escolas particulares, o professor é obrigado a seguir a cartilha da escola. Porque se você não segue a cartilha da escola, você é mandado embora. Mas na escola pública existe maior liberdade. Obviamente, você não pode fazer o que você quer, existem programas, existem projetos políticos pedagógicos. Quer dizer, também essa ideia de que o professor na escola pública faz o que ele bem entender é de quem não conhece a realidade da escola pública. Tá? Então a escola pública tem diretrizes, tem projetos políticos pedagógicos, tem reunião de planejamento, tem uma série de coisas. Porém, o professor ele não está à mercê de uma figura. O diretor não tem o poder de mandar o professor embora. O pai não tem o poder de mandar o professor embora porque o professor é funcionário público. Então ele tem mais liberdade de atuação. Né? Existem os limites impostos pela ética, pela lei, pela pedagogia, enfim. Existem os limites impostos por toda uma estrutura de sistema de ensino regulamentada e regularizada que limita o trabalho do professor no sentido de que o professor não vai poder fazer o que ele bem entende. E isso é ótimo, né? Porém, o professor tem liberdade de atuação porque ele não está à mercê de indivíduos. Ele está inserido num sistema que dá a ele uma certa estabilidade. Então eu não consigo entender, dentro da argumentação da pessoa que escreveu, aonde que o homeschooling, onde o professor seria um preceptor, né, um tutor, enfim, informal, porque os pais não iam registrar, não iam nada, não tem condições, né? Não existe regulamentação jurídica para isso, na lei trabalhista tal, para regulamentar o trabalho desse professor. Então percebam que é uma precarização do trabalho do professor. Tá? Aí ele continua. Professores que não tenham preconceito, lugares onde é possível a interação entre crianças ensinadas pelos pais, que tenham acesso a projetos escolares feitos por professores que respeitam todo tipo de ensino. Aí eu quero dizer ao caro filhote de papagaio que professores que respeitam todo tipo de ensino já existem nas escolas. Né? Os professores nas escolas também lidam com diversidade de professores. Não são todos os professores que ensinam do mesmo jeito. Tem professor mais progressista, tem professor mais conservador, tem professor de direita, de esquerda, tem professor que é ateu, tem professor que é evangélico, todos na mesma escola. E cada um vai ensinar de um jeito, a partir de determinados valores que ele acha coerentes, e todos vão trabalhar juntos. Então esse leque de possibilidades, né, respeitam todos os tipos de... Isso já existe nas escolas. Abrindo um leque de empregos, eu só não entendi aonde que vai ter esse leque de empregos. O que a gente tem aqui é uma precarização, uma informalização do trabalho do professor e uma total destruição da carreira do professor, porque o professor não vai ter carreira, né? Porque ele não consegue o mínimo de estabilidade. Aí ele continua, liberdade de ensino apenas melhora o ensino como um todo. Eu concordo.
Concordo que liberdade de ensino melhora o ensino como um todo, mas eu já mostrei, já falei aqui, que o projeto, né, ou a ideia de educação domiciliar não aumenta a liberdade de ensino, muito pelo contrário, limita mais a liberdade de ensino. E o curioso é que o nosso amigo filhote de papagaio aqui, ao colocar isso, ele termina essa frase assim, então eu vou ler a frase de novo. Liberdade de ensino apenas melhora o ensino como um todo, tanto nas escolas públicas como nas particulares. Aí eu não entendi muito bem, porque aí agora isso aí é uma defesa da escola, mas enfim. Aí ele continua, não vivemos mais em cavernas para que as crianças não tenham contato com o mundo. Concordo, as crianças têm muitos contatos, só que quando eu defendi no vídeo passado a convivência das crianças no ambiente escolar, é porque o ambiente escolar propicia uma convivência diferente, que nenhum outro ambiente propicia às crianças. A criança pode ter o grupo de amiguinhos dela. E por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, a criança escolhe quem é amiguinho dela. A criança escolhe quem vai na festa de aniversário dela. A criança escolhe ir na festa de aniversário de um amiguinho ou não. Ou seja, os lugares onde a criança convive, a convivência com as pessoas ela está mais sujeita à escolha da criança e dos pais. Na escola, não. Na escola, a criança vai conviver compulsoriamente com uma diversidade de crianças, porque não é a criança que determina quem se matricula na escola, não. Então ela vai conviver com gente que ela não gosta, ela vai conviver com gente que ela gosta, ou seja, ela vai ter possibilidades e oportunidades de experiências de convivência totalmente diferentes. Fora que a escola é um ambiente de convivência que tem características muito próprias. Então é muito diferente de qualquer outro tipo de convivência, tá? Aí ele coloca, vai ter a fiscalização devida e mais liberdade de ensino. Bom, mais liberdade de ensino, já vimos que não. E a fiscalização devida. Essa fiscalização, no projeto de regulamentação da lei, não vai ter fiscalização nos pais, no dia a dia da criança. A criança vai fazer uma avaliação semestral ou anual para ver se ela está tendo, né? Mas e aí? E se a criança não vai bem nessa avaliação? Né? Porque uma avaliação a gente sabe que principalmente essas avaliações de seleção, né? Essas avaliações conteudistas, essas avaliações, enfim, elas não medem o que a criança sabe ou não sabe. Então essa coisa de fiscalização, não. Nada obrigatório, apenas para quem quer e tem a possibilidade. Pois é, esse é um problema, né, que eu já coloquei no vídeo passado, o quanto esse projeto de homeschooling, ele segrega ainda mais, ele vai dividir ainda mais quem pode e quem não pode. Aos que não querem por não ter tempo ou não se acham capazes, ou apenas por ter a escola como única fonte de conhecimento e socialização, tudo continua normal. Parabéns às famílias e a todos os professores pelas novas oportunidades que estão por vir. Não sei que novas oportunidades são essas. E principalmente para algumas crianças que finalmente vão poder ser ensinadas o significado da palavra opção. A criança vai optar por alguma coisa? A criança vai optar? É a criança que vai decidir quem vai dar aula para ela no homeschooling? É a criança que vai decidir o que vai ser ensinado para ela? Não, são os pais. Então, de qualquer forma, a criança não vai ter a opção que ela quer nenhuma. Quem vai optar pela criança são os pais, os professores. Então, assim, essa história de que a criança na escola não opta por nada e ela no ensino domiciliar vai ter opção, não. E voltando ao que ele diz, os que não se acham capazes, eu quero dizer, como eu disse no meu comentário lá, filhote de papagaio, a minha preocupação não é com os que não se acham capazes, é justamente com os que se acham capazes. Porque, como eu disse, eu sou professor. Eu trabalho com educação há 30 anos e eu não sou capaz de prover uma educação integral para o meu filho, por exemplo. Tudo bem, meu filho já é adulto, mas vamos dizer que eu tivesse um filho em idade escolar. Eu não sou capaz de prover uma educação integral ao meu filho. E eu, além de ter formação universitária, mestrado, formação acadêmica, essas coisas todas, eu sou professor. A minha formação é na área da educação. E mesmo assim, eu não sou capaz. Por que eu não sou capaz? Porque eu não sei tudo, porque eu não entendo de tudo, porque eu não tenho profundidade em tudo, e educação é isso. Educação é lidar com a profundidade de cada área do conhecimento, para que a criança possa ter acesso a tudo isso, não de maneira profunda, mas ter acesso a tudo isso.
Quem está ensinando é que tem que ter a profundidade. E eu não tenho. Né? E aí, por conta desse comentário, eu fui ler algumas coisas e tal, e tem duas coisas muito interessantes. Existem pessoas que criaram... Eu peguei mais um argumento a favor, né? Tem gente que acha que o projeto de homeschooling é interessante, mas só em algumas situações. E aí eu vou dar duas situações em que algumas pessoas defendem o projeto de educação domiciliar, e eu quero contra-argumentar também. Aí já não tem mais a ver com o nosso amigo filhote de papagaio lá, mas são argumentos que eu li numa pesquisa que eu fiz. Então tem gente que defende, por exemplo, que o homeschooling seria interessante para famílias itinerantes, como famílias de circo, de ciganos, enfim, famílias itinerantes. Ok, porém, eu ainda acho que melhor do que o homeschooling seria as escolas poderem absorver melhor essas pessoas, mesmo que em períodos menores de tempo. Então, por exemplo, uma família de ciganos ou uma família circense ficou 3 meses num lugar, que a escola tenha condições de absorver essas crianças e essas crianças possam aprender plenamente na escola, naquela escola, e quando a família for para um outro lugar, que a outra escola também tenha. Então, assim, percebam que é o remédio errado, porque veja, uma família de circo ou uma família de ciganos e tal, eles também vão ter as suas limitações de conhecimento, de experiência de vida, como qualquer outra família. Então não é porque eles vivem numa situação itinerante que o homeschooling é a melhor solução. E veja que a gente está falando de uma condição muito especial, muito específica, né? Então, assim, mesmo assim, eu acho que o homeschooling talvez não seja a melhor solução. Talvez seja melhor a gente mudar, fazer algumas alterações na própria ideia da escola. E a segunda situação em que também defenderam o homeschooling é quando a criança sofre um bullying muito extremo. E aí ela poderia ser retirada, então, do ambiente escolar e ter a sua educação garantida. Isso para mim é muito problemático, porque é isso. O que é bullying extremo? Quem é que vai definir isso? Uma junta médica, um psicólogo, e aí se não tem esse psicólogo na escola, como é que vai ser? Né? E outra, essa criança ela vai ser retirada. Imagina como é que vai ficar a cabecinha dessa criança que está sofrendo bullying na escola e ela foi retirada da escola, não o agressor. Quer dizer, além de ela estar sofrendo agressões na escola, ela é que é retirada do ambiente escolar, ela é que é privada da convivência de outras crianças, ela é que é privada da convivência de outras pessoas. Quer dizer, além de tudo, culpabiliza, joga para a vítima do bullying a responsabilidade. Sendo que a responsabilidade é da escola de lidar com essa situação. Né? Também não é, vamos expulsar o agressor, não é nada disso. Porque muitas vezes são crianças. Né? Então assim, mas como é que a escola vai lidar com essa situação de bullying? Por mais extremo que seja. Então também não acho que é uma solução. E aí, para encerrar esse vídeo, gente, para não ficar muito longo, mas eu quero só apontar uma coisa que eu li esses dias e que me deixou assustado. O projeto de educação domiciliar, de homeschooling no Brasil, ele foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Ele ainda tem que ir para o Senado, ser aprovado no Senado. Se ele for aprovado sem nenhuma alteração no Senado, ele vai para a sanção presidencial. Se ele for aprovado com alguma alteração no Senado, ele tem que voltar para a Câmara, e aí se a Câmara aprovar sem nenhuma, ele vai para a sanção. Então, não é simples, não é, já temos homeschooling no Brasil regulamentado. Não. Ele foi aprovado pela Câmara, então ele tem todo um trâmite ainda para seguir. Só que já estão vendendo materiais de homeschooling, já existem empresas vendendo material de homeschooling. E não é material barato não, viu gente? Coisa de R$2.000 um kit, R$1.500 um kit, tem gente que vende plano de assinatura mensal de R$300, enfim. Percebam a doideira que tá. Quer dizer, já começou a vir uma coisa, né, de vender material, kits de homeschooling, o que é um absurdo, né? O que é um absurdo porque é uma coisa que sequer está regulamentada. E também tem uma coisa para chamar a atenção sobre o projeto. O projeto exige que os pais, para que a criança possa fazer o ensino domiciliar, mesmo que não sejam os pais a ensinar as crianças, os pais ou responsáveis têm que ter curso superior ou tecnológico. Está no projeto de lei. E aí eu pergunto, quem é que tem a possibilidade de ter curso superior ou tecnológico, principalmente num governo que está cortando verba da educação, cortando verba das universidades federais,
abrindo o ProUni para estudantes de escolas privadas, ou seja, que está fazendo um projeto sistemático de exclusão das pessoas pobres da universidade. Então pensem nisso. Quer dizer, mais uma vez eu quero dizer, esse projeto de educação domiciliar no Brasil, como eu disse, eu sou contra qualquer projeto, mas esse no Brasil é muito mais grave pela situação do país. Tá bom? É isso, gente. Continua aberto aí aos comentários, continua aberto ao debate, desde que os comentários sejam respeitosos. Queria agradecer ao filhote de papagaio que fez esse comentário, mesmo criticando o vídeo, mas ele fez um comentário respeitoso. Eu respondi ao comentário dele lá e estou fazendo esse vídeo por conta do comentário dele. Então, queria agradecer e que a gente possa continuar esse debate de maneira saudável, de maneira respeitosa, como tem que ser. Tá bom? Mais uma vez eu peço que curtam o vídeo, compartilhem, comentem, se inscrevam no canal, convidem as pessoas a se inscreverem no canal para a gente aumentar o nosso número de inscritos. Visitem nosso blog, nossas redes sociais e quem quiser e puder, colabora com a nossa campanha do Apoia-se, tá bom? O link da campanha está aí na descrição do vídeo. Falou, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.